Olá, meus amigos, bem-vindos. Fernando Mânica quem fala. Vamos para mais uma aula da nossa disciplina Governança, Risco e Compliance. A nossa videoaula de hoje tem como tema Noções de Corrupção. Eu começo fazendo indicação de um livro, esse livro aqui, sobre corrupção, o tema é exatamente o tema da nossa aula, de um autor chamado Felipe Hayashi. O Felipe Hayashi, delegado da Polícia Federal aqui em Curitiba, colega nosso, enfim, uma pessoa que tem uma vivência na área da corrupção, num órgão de controle, no caso a Polícia Federal, e elaborou esse livro que já está na 4ª tiragem, é a dissertação de mestrado dele, que traz uma série de informações muito importantes e interessantes sobre esse fenômeno que nós vamos estudar na aula de hoje. E falar sobre corrupção não é fácil, não é simples. É um tema que é estudado por várias áreas do conhecimento, a sociologia, a economia, a psicologia, a criminologia, a ética e também o direito. Isso faz com que seja bastante difícil termos um conceito único, um conceito unívoco de corrupção. Mas eu tenho algumas observações que talvez sejam interessantes para os senhores. Em primeiro lugar, corrupção sempre existiu em todo e qualquer grupamento humano. Por toda a história, nós encontramos exemplos, encontramos escritos, estudos sobre corrupção. E, além disso, a corrupção não é um fenômeno brasileiro, não é algo tipicamente nosso. Ainda que no Brasil esse tenha sido, nos últimos anos, um problema grave, gravíssimo, mais grave do que em outros países, esse é um fenômeno de caráter transnacional. Daí a necessidade, daí a urgência que tem se demonstrado, tem se concretizado por meio de novas leis adotadas por vários estados, de uma ação integrada a nível global para que esse problema seja enfrentado e seja vencido. De onde vem a expressão corrupção, pessoal? A ideia de corrupção, a etimologia da palavra corrupção, vem da ideia de romper, de quebrar, de destruir os fundamentos ou a estrutura de alguma coisa. Aristóteles dizia e fazia a ligação da corrupção com a degeneração de um ser vivo. E no caso de uma organização social, de uma sociedade, uma degeneração da própria sociedade, que acaba causando, em última instância, a sua destruição. Daí a importância de que a corrupção seja combatido em todos os níveis, especialmente numa esfera social, pois ela traz uma série de consequências que nós vamos ver na aula de hoje. E o fundamento ou a causa da corrupção, como diz o Aristóteles, desde lá das épocas bastante antigas, decorre de intentos naturais ao próprio ser humano, como apetite, cólera, medo, audácia, inveja, alegria, ganância, cobiça, enfim, várias são as forças internas de cada ser humano para que ele pratique em determinado momento atos de corrupção. Então, é necessário que haja uma ordem para conter esses intentos, esses instintos de cada ser humano, e esse marco, essa ordem é dada por um ordenamento jurídico que, pela natureza atual da corrupção, dos mecanismos de corrupção, acaba ocorrendo por meio ou tendo como fonte maior o direito internacional público. Daí que, apenas a título de sugestão para quem se interessar pelo tema, eu tenho aqui 2 outros livros que eu gostaria de mostrar para os senhores. Um deles é esse, não sei se vocês conhecem, né? Esse está na versão em inglês, existe a versão traduzida também, A Verdade sobre a Desonestidade, do Dan Ariely. Fica a sugestão aí, ele trata, por meio de exemplos, de questões práticas, retrata um estudo feito acerca da desonestidade, que, em determinada forma, acaba implicando ou causando também a corrupção, como eu acabei de dizer. E um outro livro, mais no campo da psicologia mesmo, né, o livro do Freud, eu li faz já algum tempo e estava aqui na minha estante e faço questão de ressaltar porque
super interessante, talvez vocês já tenham lido, que é o mal-estar da civilização. O mal-estar da civilização, também sobre outros vieses aí, a análise do comportamento humano, da corrupção, da influência de regras do direito sobre esses atos que nós devemos, enquanto sociedade, obviamente, evitar. Portanto, meus amigos, a aula de hoje, a videoaula de hoje, vai tratar sobre noções de corrupção. E a sequência da aula, além dessa breve introdução, nós temos uma ideia trazida pelos organismos internacionais. Isso vai ser tratado um pouco mais de profundidade na aula que vem, mas há uma série de tratados internacionais que se dedicam a incentivar a que estados internalizem regras de combate à corrupção. Esses tratados internacionais, ou esses órgãos internacionais e transnacionais, trazem alguns conceitos ou algumas ideias sobre o que eles entendem por corrupção. E o Programa contra a Corrupção do Escritório sobre Drogas e Crimes das Nações Unidas, ele não traz um conceito, mas ele traz uma série de exemplos daquilo que entende como corrupção. E diz lá, o suborno, a propina, a fraude, a apropriação indébita, extorsão, tráfico de influência, compra e venda de sentenças, uso de informação privilegiada, enfim, uma série de atividades ou de condutas realizadas por pessoas que se encontram em uma posição de poder, e aqui nesse caso a gente pode perceber que praticamente todas envolvem uma posição de poder estatal, de poder político, ou pelo menos administrativo em nome do Estado, para que se obtenha, através dessa atuação, um benefício privado. Daí que nós podemos adotar ou podemos reconhecer um conceito doutrinário de corrupção muito próximo a essa ideia daquilo que talvez nos pareça até intuitivamente muito ligado à essência da corrupção, que é um comportamento que se desvia dos deveres formais de uma função pública devido a interesses privados, pessoais, familiares, de um grupo fechado, de natureza pecuniária ou para melhorar o status, ou que viola regras contra o exercício de certos tipos de comportamento ligados a interesses privados. Portanto, a ideia aqui de corrupção, nesse conceito do Joseph Nye, é o abuso de uma posição ou de uma função pública com o benefício privado, pessoal, familiar ou de um grupo fechado, seja ele em valores pecuniários ou não. Ou ainda, também é corrupção aquele comportamento que viola regras contra o exercício de certos comportamentos, ou seja, que se deixa de fazer, vinculado à obtenção de interesses ou à satisfação de interesses privados. Mas vejam que essa noção é uma noção que nós podemos levar em conta, mas ela é muito restrita, porque a corrupção hoje tem um alcance, um significado, uma semântica muito mais ampla. E aqui, da ideia ou da noção adotada pela Transparência Internacional, a gente pode verificar de modo muito claro isso, né? Corrupção aqui é tida como abuso de poder para obtenção de ganhos privados ilegítimos, que pode ocorrer tanto no setor público quanto no setor privado. Ou seja, é um abuso de uma posição de poder, mas um poder que pode ser tanto público quanto privado, porque executivos de grandes empresas, representantes de transnacionais, têm um poder ou representam um poder por meio do qual eles podem obter interesses ou ganhos privados ilegítimos. E aqui a gente vê a noção da corrupção pública e da corrupção privada. Da mesma forma, a Interpol também adota um conceito que extravasa aquela noção inicial que nós vimos. Toda ação ou omissão praticada por indivíduos ou organizações, tanto do setor público quanto do privado, violando a lei e a confiança, para obtenção de um lucro ou ganho privado, aqui no caso privado, de pessoal, familiar e etc., como na noção inicial. Então, aqui também são organismos internacionais que adotam já uma noção de corrupção um pouco mais ampla, que não se restringe apenas ao setor público, mas que também
pode ocorrer, pode ser visualizada no setor privado. E aqui eu peço um tempinho, se precisarem, apertem o pause e leiam com calma essa definição, esse conceito, que é do próprio Felipe Hayashi, o nosso autor do livro Corrupção, que eu mencionei no início da aula. Vejam essa definição, por favor. Interessante, né? Fenômeno global. Advém de vários fatores econômicos, institucionais, políticos, sociais e históricos. Possui manifestações de diversa natureza, pública, privada, social. Afeta os países de todo o mundo, o desenvolvimento desses países, em maior ou menor grau, seja em regimes autoritários ou democráticos, independente do sistema econômico. Ou seja, há corrupção em ditaduras e em democracias. Há corrupção em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Há corrupção que decorre de fator econômico, institucional, político, social ou histórico, na esfera pública e na esfera privada, né? Aliada àquela ideia íncita que vem desde Aristóteles, que retrata, como eu disse anteriormente, a propensão individual de cada pessoa a praticar um ato de corrupção. Isso é retratado pelo Freud e pelo Dan Ariely mais recentemente. Tudo isso acaba influenciando na ocorrência desse problema. Portanto, meus amigos, não é algo, ainda que nós tenhamos visto ou vejamos isso frequentemente na mídia, não é algo desse momento histórico, muito menos do nosso Estado brasileiro. É um fenômeno muito amplo e o combate à corrupção, como nós vamos ver durante todo o nosso curso, tem sido, ou há uma tentativa, pelo menos, de que ele seja coordenado de modo global. E a nossa lei anticorrupção, tema da próxima aula, daqui a 2 aulas, é reflexo desse fenômeno mundial. Tipologia da corrupção. Aqui eu gosto de retratar, eu acho importante nós retratarmos essas 3 classificações, que não são certas nem erradas, nenhuma classificação é certa ou errada, elas são úteis ou inúteis para determinada finalidade, e aqui a finalidade é tentarmos compreender de que maneira ela pode se exteriorizar a corrupção. Em primeiro lugar, nós temos a corrupção sistêmica e a esporádica. A corrupção sistêmica é aquela integrada em determinada organização econômica, social ou política. É aquela espraiada por todos os setores dessa sociedade, na qual nada funciona sem que haja corrupção, sem que haja suborno, sem que haja fraude, sem que haja algum tipo de ajuda, auxílio a que a estrutura econômica, social ou política, administrativa funcione. E temos também a corrupção esporádica, que é aquela que ocorre de modo pontual em determinada organização, em determinada sociedade, mas que nem sempre é detectada pelos órgãos de controle, certo? Corrupção sistêmica, corrupção esporádica. Alguns autores, nós vamos ver isso na próxima videoaula, chegaram a defender, em determinados momentos históricos, que em países em desenvolvimento seria conveniente e adequado que houvesse corrupção sistêmica, ou pelo menos corrupção burocrática, que a gente vai ver na sequência. Por quê? Porque entendem eles, muitos economistas que trataram desse assunto, que a corrupção é o incentivo econômico para que a máquina pública, que detém o monopólio da força e o monopólio de uma série de atividades administrativas, a corrupção seria um incentivo para que ela funcionasse. Então, durante muito tempo, nós tivemos uma noção ou uma percepção da corrupção sistêmica como algo natural, normal, cultural e até moral, como veremos na sequência. Número 2, pessoal, segunda tipologia, corrupção política, macrocorrupção, ou corrupção burocrática, microcorrupção. Aqui também, de modo
similar ao anterior, a corrupção política é aquela que envolve o alto escalão dos agentes públicos, os agentes políticos, aqueles que representam a população e que acabam se utilizando de mecanismos para benefício pessoal em troca da produção de leis, de programas de governo, de políticas públicas, de incentivos e assim por diante, né? É a corrupção no alto escalão relacionada mesmo a agentes políticos, aqueles que têm mandato e são escolhidos para tanto ou que chegam a determinados cargos, mesmo que por meio de indicação, concurso público, como na magistratura, no Ministério Público, em órgãos de controle e no próprio poder executivo. E a microcorrupção, também chamada de corrupção burocrática, aquela que é realizada na engrenagem administrativa, que muitas vezes ocorre quando determinada empresa precisa dar um incentivo para determinado servidor conceder ou fazer andar, meramente fazer um andar e acabar concedendo uma licença que lhe é devida, né? Aquele cidadão que acaba colaborando com determinada autoridade policial para não lhe impor uma multa de trânsito e assim por diante. Enfim, a corrupção pontual que acaba ocorrendo em muitos países, em muitos estados, na própria organização administrativa, em sua relação com o destinatário final da atividade administrativa. Então, temos a corrupção política e a corrupção burocrática, né? Em sentido macro e em sentido micro, ambas, obviamente, devem ser prevenidas, detectadas, combatidas e, quando ocorrem, punidas. E por último, pessoal, e não menos importante, a corrupção moral e corrupção política, essa tipologia, a gente teria um sentido de que, muitas vezes, por ser especialmente sistêmica, a corrupção não é tida como imoral. Ela é admitida culturalmente, historicamente, por determinada sociedade. E isso aconteceu de modo muito interessante, veremos na próxima aula, na corrupção internacional. Tem um caso muito interessante, Lockheed, uma empresa que cometia atos de corrupção como modelo de negócio, uma empresa americana, lá na década de 70, desde 1950, ela atua em 70, foi detectado, mas isso era tido quando ela foi, quando foi descoberto o modelo de negócios dela, a defesa dela foi exatamente essa, olha, isso é algo natural, corromper autoridades do estrangeiro, de países estrangeiros, é normal nos negócios internacionais. Apenas dessa forma eles ocorrem. Se eu não corromper, se eu não adotar mecanismos de corrupção, eu não tenho condições de participar do mercado internacional. Então, vejam, em determinados momentos históricos, em determinadas sociedades, regiões do país ou do globo, determinados atos de corrupção são tidos como moralmente aceitados, ou seja, não são nem qualificados como atos de corrupção. Já a corrupção jurídica é aquela definida por regras jurídicas. E aqui existe um ponto positivo nessa noção de corrupção, que é aquela que nós vamos nos debruçar, e a nossa análise, né, no nosso curso inteiro será uma análise jurídica, é aquela definida pela legislação. Isso faz com que, isso exige que a legislação seja o máximo clara possível para que as pessoas tenham consciência, tenham a percepção que determinado ato é tido como um ato de corrupção, vedado, portanto, pelo ordenamento jurídico e que, se realizado, vai gerar consequências em diversas esferas, civil, criminal e, eventualmente, administrativa. Portanto, há aí uma dicotomia, nem sempre corresponde a noção moral de corrupção com a noção jurídica de corrupção, sendo que, muitas vezes, em determinados estados, algo é moralmente aceito e juridicamente não, e em outros casos é possível que não seja moralmente aceito, mas que não haja norma jurídica ou regra jurídica a respeito dessa conduta. O ideal é que haja, lógico, quanto mais a compatibilidade entre um e outro, melhor, menos se espera que haja atos de corrupção. Portanto, essa tipologia de corrupção eu acho interessante a gente conhecer e entender para sabermos que, além de não ser um fenômeno tipicamente brasileiro, não ser um fenômeno tipicamente dos anos 2000, 2020,
não é também ou não se apresenta apenas de uma única forma, são várias as formas e essa tipologia nos traz exatamente essa ideia. Bens jurídicos prejudicados pela corrupção. Bom, a corrupção não tem, exceto aquela noção dos economistas que defendiam a corrupção como instrumento de desenvolvimento de países subdesenvolvidos, não existe nenhuma externalidade positiva da corrupção. Por quê? Porque ela prejudica o próprio mercado e a livre competição. Né? Ou seja, apenas quem pratica a corrupção, e quanto mais praticar a corrupção, vai ter condições de se estabelecer no mercado e atuar numa livre competição, livre iniciativa. Além disso, a corrupção prejudica as finanças públicas, né? Porque grande parte de recursos públicos acabam sendo destinados para finalidades e interesses privados. Ela corrompe, e veja até a expressão, né? Corrompe, ela destrói, ela abala, ela prejudica a própria democracia. Porque muitas vezes a corrupção ela é adotada ou recursos desviados e apropriados são investidos no próprio processo eleitoral para deturpar o próprio processo democrático, as próprias eleições. E por fim, o comércio internacional. O comércio internacional, a venda, as transações internacionais são muito prejudicados pela corrupção, especialmente com atos que envolvem aí o suborno de autoridades internacionais para compra e venda, enfim, para a realização de negócios. E esse ponto é muito importante, porque a origem da luta ou do combate do sistema brasileiro de combate à corrupção que atualmente temos é muito decorrência desse esforço internacional liderado pelos Estados Unidos de combate à corrupção. Portanto, pessoal, essas eram as observações que eu tinha a fazer, além das nossas leituras e nossas atividades de apoio sobre a noção de corrupção. Espero que tenha ajudado, vocês tenham entendido. Eu vou lançar também na nossa aula alguns textos de apoio e fico à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.